Olá, mais uma dica aqui do canal Dicas de Conserto. E a dica de hoje é sobre alguns cuidados que devemos ter, certo? Assim, quando eu comecei a rebobinar motores, eu não observei a questão, né, do rotor, né? Não observei essa questão, ok? E por não observar, eu terminei queimando o motor por causa disso. Questão de tamanho dele aqui, né? Essa espessura dele aqui, do diâmetro dele, né? Tem que ficar atento, certo? A outra coisa que nós temos que ficar atento também, nós vamos explicar logo isso aqui. Por quê? Aqui nós temos essa bobina aqui. Ela é do ventilador Houston de 30, né? Se não me engano é de 30 centímetros. Ele é. Nós temos esse outro aqui, ó. A mesma espessura que tem aqui, tem nesse aqui também, né? Ele mede a mesma espessura, né? 11,9 aqui, 11,8, né? A diferença aqui é pouca coisa, 11,7, né? Coisa pouca a espessura que muda. Agora, quando se trata aqui dentro também, na questão dessa, onde vai a bola dele aqui, onde vai o rotor, existe uma diferença, né? Que esse aqui ele tem uma folgazinha, certo? Quando você coloca ele dentro, ele vai ter uma folga. Não sei se vai dar pra pegar, mas é só de balançar aqui já dá pra saber que ele tem uma folga. Quando você centraliza ele, você vê que a folga não é tanta, né? Mas tem a folga aí, ó, certo? Aí você muda pra cá, o outro que é a mesma, o diâmetro que eu tô de fora é a mesma. Mas a gente vê que isso aqui já é diferente já. Ele já não tem a folga. Então se ele tiver folga, se ele não for dele, se você não observar, você pega aqui e acha que dá certo, né? Aí você vai usar o que era para usar nesse pequeno aqui, você vai usar nesse aqui que entrou folgado, certo? O que é que vai acontecer? Essa bobina não vai aguentar, ela vai queimar, certo? Ela não aguenta, ela queima. Já fiz um teste já, né, do ventilador já, e deu errado, né? Depois foi que eu vim descobrir porque foi. A gente vai vivendo e vai aprendendo, né? O outro detalhe aqui importante, nós vamos ver. Então tá aí, quando for rebobinar o motor ou fazer a manutenção, eu já peguei já ventilador aqui que o cliente trouxe para mim já de outra oficina, né? Quando eu cheguei aqui que eu abri o motor, eu percebi que o rotor tava com bastante folga dentro, na questão da espessura, não era o rotor dele. A outra coisa que deve ser observada também é nessa aqui desse lado aqui, ele tá tendo uma rebarbinha bem pequenininha. E ele cria também uma tipo de, ó, dá pra perceber, né? Fica arranhando, certo? Ele tem que ficar lisinho assim. Se estiver arranhando assim, se estiver arranhando, não use. Não vai adiantar trocar bucho, entendeu? Às vezes ele nem tem essa a rebarba aqui. Esse aqui tá tendo já uma alturazinha aqui já, ó, diferente, né? Mas tem deles que nem fica. Mas quando você passa aqui uma coisinha, um ferrinho, você pode usar um ferro, que eu tô usando minhas unhas aqui, que minhas unhas é um pouco grande, né? Dá pra escutar o barulho, né? Então ela fica com essa zoada aí. O que acontece? Você vai colocar o motor vai colocar uma bucha nova, achando que resolve, né? Simplesmente porque você não encontrou essa rebarba aqui, esse desbaste. Aí você acha que tá bom. Mas quando você passa a cor que você vê, se ele estiver arranhando, não coloque, porque ele vai comer a bucha. Certo? Às vezes o eixo ele não tem isso aqui, não vai ficar, mas vai. Aqui dá pra perceber, ó, que tem, certo? Até na questão dos arranhãozinhos que eu tô fazendo, dá pra perceber também que tem, né, os arranhão. Dá pra ver aí, umas listazinhas, certo? Do outro lado, ele não tá muito ruim, certo? Ó, não tá, certo? Mas, nesse caso, não adianta trocar a bucha, porque não vai aguentar a bucha, ele vai comer a bucha, certo? E se ele tiver com essa rebarbazinha, aí condena. São dois motivos de condenar esse eixo. Um deles arranhando, o outro ter essa rebarbazinha aqui. Então se tiver, não use.
porque você vai queimar o motor, certo? A outra coisa importante, quando você colocar, às vezes o que acontece, você pega o motor, aí você acha que ele tá, vamos dizer assim, tá bom, mas como sabe a questão da folga também, né? Quando você colocar ele aqui dentro aqui, certo? A folga tem que ser suspendendo ele para cima assim, ó. Nesse sentido, assim, por lado, certo? É o que você vai segurar firme para ver se tem a folga. Nesse sentido aqui que eu estou fazendo, dá para perceber, ela tem uma folguinha pouquinho, mas tem, certo? Tem que ter uma folguinha muito pouca, mas ela tem essa folga. Mas quando se trata de subir e descer, ela não pode ter folga, ó. Não pode ter. Se ela tiver folga, aí o que acontece? Você pega o motor, faz os testes de continuidade, tudo vai dar continuidade, só que o motor não vai rodar. Na hora que você ligar o motor, ele vai trancar, né? Ele vai travar o motor. Ou seja, fez o teste de continuidade, funcionando todas as velocidades normalzinha, tá mostrando que está acontecendo isso. Só que quando você liga o motor, ele vai travar, né? Ele vai fazer um barulho, né? Esse barulho é ele travando, certo? Por que que ele faz isso? Porque, como eu expliquei agora aqui, nessa questão aqui quando ele está aqui dentro aqui, por exemplo, o espaço dele aqui dentro é muito pouco. Então qualquer folga que tiver nas buchas ou no eixo, vai acontecer de que ele ele vai triscar aqui dentro, ó, certo? É como se ele estivesse batendo aqui. Aí você você roda aqui o eixo aqui, ele tá levinho, rapaz, dentro do motor, certo? Do ventilador. Aí você vai dizer assim: ah, mas tá tão leve, não tá duro. Mas na hora que você ligar ele, que ele não funcionar, que ele fizer um barulho como se estivesse travando, se você pegar ele para rodar, ele não roda. Nem com a mão ele não vai rodar, certo? Você não vai conseguir rodar ele nem com a mão. Por quê? Porque ele vai ficar travado, porque ele vai triscar aqui dentro, ok? Então essa é a dica de hoje do canal Dicas de Conserto, né? Se inscreva aí no meu canal, dê aquele joinha se gostou, né? Se não gostou, dá aquele joinha para baixo, certo? Compartilhe o vídeo, né? Eu tô pedindo aí que cada um se inscreva no meu canal aí, né? Compartilhe para os amigos aí. Tem muitas dicas importantes nesse canal. Nesse canal, né, eu falo sobre resistor de gás, que é uma coisa também que todo mundo tem em casa. É um resistor de gás, ou seja, na realidade o bujão de gás, né, tem gás. Então eu falo sobre isso, sobre alguns cuidados que temos que ter em casa sobre botijão de gás, sobre o resistor de gás, sobre o próprio fogão em si. Ou seja, eu tenho muitas dicas aí para trazer para vocês, já tem algumas que eu já postei, né? Sobre panela de pressão, qual o perigo da panela de pressão explodir, né? Existem muitas pessoas aí que às vezes já tem caso relatado que panela explode, né? Panela explodiu. Por que que explodiu? Né? Existe esse detalhe. Então são dicas importantes que todos donos de casa, dona de casa precisa saber. Então a dica de hoje é esses cuidados sobre a questão do rotor e do estator da bobina de ventilador, ok? Então tá aí o vídeo de hoje. É uma dica que temos que estar observando. Qualquer dúvida, pergunte aí nos comentários, eu estarei respondendo, ok? Estou aí com um canal também aí com um grupo, né, no WhatsApp, Rebobinando Motor, né? Se você quiser entrar no grupo, fala aí que quer entrar, a gente coloca você lá, que eu vou ensinar como rebobinar motor passo a passo, né? Bem devagarinho, ensinando. Vou fazer chamada de vídeo individual, né, no privado, né? Passar aí meia hora com a pessoa, uma hora se for possível, ensinando como rebobinar esses motores de ventilador, né? Aqueles que não sabem ainda fazer, mas quer aprender, quer ganhar um dinheiro extra. Então eu estarei também trazendo dica e também ensinando para quem estiver interessado. E não paga nada por isso. Nada. É totalmente 0800. Até o próximo vídeo.